foi um voto totalmente absurdo, mas eu queria chamar a atenção para um fato que é gravíssimo e que tem relação íntima com a situação nacional e geopolítica que a gente está vivendo. E ele cita a primeira emenda da Constituição norte-americana. Um magistrado do STF usando a Constituição norte-americana, mostrando que ele não passa de um sabujo, né? Que ele não passa de um lambe-botas, porque isso ficou muito claro ontem. Ele justificou a manutenção do visto dele, de poder ir ver o Pateta, o Mickey, com aquele voto ridículo, né? Mas ele, ao citar a primeira emenda, que fala sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos, ele traz para a gente um contexto gravíssimo que envolve fatos recentes que a gente viu, por exemplo, que aconteceu no Nepal agora, né? Só para fazer um pequeno resgate brevíssimo, o governo do Nepal, dia 4 de setembro, o governo do Nepal bloqueou 26 redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Por quê? Porque eles não tinham representação no país e não obedeciam à lei do país. Alguma semelhança com o Brasil? Foi exatamente o que o Xandão fez com o Twitter. Exatamente o que o Lula vem falando há muito tempo. Está no Brasil, tem que obedecer à lei do Brasil. O Nepal fez a mesma coisa. Falou, está no Nepal, tem que ter representação aqui, tem que obedecer à lei do Nepal. Vamos lembrar que neste dia, à noite, o Trump jantou na Casa Branca com líderes das Big Techs. Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, por aí vai. Neste mesmo dia. Dias após, os jovens do Nepal, e aí isso daqui a gente não sabe se um dia vai vir à tona, vai ser revelado ou não, mas todos os números mostram, inclusive tem uma matéria muito boa da Yara Vidal, e uma matéria muito boa do Azenha, e outra muito boa do Yuri também, na Fórum, abordando esse assunto do Nepal, mas a Yara traz dados sobre o bom nas redes sociais e a menção positiva aos protestos, mostrando indícios de que o algoritmo funcionou a favor dos protestos, de que as Big Techs impulsionaram os protestos no Nepal. Eles usaram o TikTok, que não foi bloqueado, para divulgar e convocar esses protestos, e também redes sociais que conseguiram usar por VPNs e outras formas, né? Mas tudo indica que houve um impulsionamento algorítmico, não só no Nepal, mas também mundo afora, divulgando esses protestos. E aí, claro, né? Confronto, todo mundo viu, que não preciso repetir aqui o que aconteceu, mortes, confrontos, incendiaram prédios do governo, incendiaram sede do maior veículo de mídia lá, e etc e tal. E no dia seguinte, a porta-voz da Casa Branca faz uma ameaça explícita, inclusive citando o Brasil no contexto, falando que o Trump não tem medo de usar meios econômicos e militares para proteger a liberdade de expressão. Corta e volta para o Fux, falando sobre a primeira emenda, porque quando ele fala em defender a liberdade de expressão, está falando da primeira emenda da Constituição americana. E justamente o que o Fux usou no voto dele, ainda com um adendo, falando que não, está liberado, né? Bravata não é golpe de Estado, ou seja, está liberado a ameaçar ministro
do STF, está liberado fazer plano para matar o presidente, o vice, o ministro do STF, está liberado. São meras bravatas, pensamentos digitalizados, né? Então, acho que assim, tem fatos gravíssimos no voto do Fux, gravíssimos, e eu queria trazer aqui, ressaltar esse fato dele citar a primeira emenda nesse contexto atual que a gente está vivendo, né? Porque isso é gravíssimo. Oi, Edgar, e a gente tem um exemplo... Não, só para pegar esse gancho, a gente tem um exemplo concreto aí sobre essa relação entre o que aconteceu no Nepal e a repercussão do julgamento aqui no Brasil, né? E a gente faz essa ponte para o Fux, falando de liberdade de expressão. Não sei se você chegou a ver, o ministro Flávio Dino, ele foi alvo de ameaças gravíssimas após o voto dele na terça-feira, que citavam o Nepal, estavam sugerindo que o Flávio Dino seria assassinado, que incendiariam a casa do Flávio Dino, que incendiariam o gabinete do Flávio Dino, pelo voto que ele deu pela condenação do Bolsonaro. Acionou a Polícia Federal, né? A Polícia Federal já está atrás aí dos autores dessas ameaças ao Flávio Dino. Mas o que você coloca aqui, né, que basicamente, neste voto, o Fux diz que uma ameaça como essa contra o Flávio Dino está protegida pela liberdade de expressão, né, Edgar? É mais ou menos por aí. Perfeito, Ivan, perfeito. Você trouxe o que eu ia citar exatamente agora. Então, perdão, porque... perdão. É que me veio na cabeça exatamente. Isso aí. Você colocou de maneira perfeita. O Geyer e o Nicolas exaltaram, falaram, é isso aí, vamos transformar o Brasil no Nepal. Ou seja, eles continuam incitando um golpe de Estado. Foram denunciados e, pelo que eu li, o Dino já aceitou, né, a denúncia. Isso. E tem que entrar no contexto do golpe, porque não é possível que eles continuem ameaçando a democracia na cara de pau, que nada aconteça. Nesse contexto gravíssimo que a gente está vivendo. Eles querem transformar o Brasil no Nepal. E só não foi transformado porque no Brasil a democracia, apesar de frágil, é mais sólida. As instituições são mais sólidas. Em cima disso que o Edgar estava falando aí, a gente tem que lembrar desse detalhe aqui, ó. A presidenta Dilma, ela tinha, em março de 2012, 63% de aprovação. 63%. E 7% de ruim e péssimo. Em junho, ela ainda tinha 55% de aprovação e 13% de ruim e péssimo. Vieram as jornadas de junho e, em julho, a aprovação da Dilma caiu para 31, de 55 para 31, empatado com ruim e péssimo. O efeito poderoso das redes sociais e da manipulação... Foi quando a CIA entrou, né, Melo? A CIA deve... Volta o gráfico lá. A CIA deve ter entrado ali em... CIA deve ter entrado em março, junho, a CIA entrou para impulsionar nas redes sociais o golpe contra a Dilma. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vocês vão ver daqui a 50 anos, quando liberarem os papéis, porque é assim que eles agem. Inclusive, veja bem, o governo do Nepal, ele não caiu totalmente, né? Vocês sabem, o primeiro-ministro renunciou, o exército está nas ruas, mas o governo do Nepal... ele fez uma grande redução da pobreza, da miséria. E uma coisa que me chamou a atenção na campanha feita pelos nepaleses contra o governo foi que eles tinham as fotos de todos os filhos dos líderes supostamente usando roupas de luxo, tudo organizadinho. E foi uma campanha internacional, porque quando eles fazem essas campanhas, gente, eles usam muito como... câmara de eco, os exilados. Então, tem muito nepalês morando nos Estados Unidos,
tem muito venezuelano morando na Colômbia. Então, o caráter internacional das redes, Edgar Pitino, eles usam muito as diásporas para fazer, como está acontecendo no Brasil. Quem é a diáspora brasileira? Está lá, Paulo Figueiredo. Então, eles, como a rede tem caráter mundial, é por isso que o Trump está tão preocupado em proteger esse grande ativo que ele tem para derrubar governo. Usando no Nepal, provavelmente usou em Bangladesh, provavelmente usou em Sri Lanka. E aí, veja bem, não por acaso, tanto o Sri Lanka quanto o Bangladesh, mas não tem valor nenhum, tem valor estratégico, porque é o controle do Oceano Índico que está em jogo, é o controle da rota por onde passam todos os navios da China com as suas mercadorias em direção ao Ocidente, é o Estreito de Malacca, é isso que eu escrevi no meu artigo. Então a pessoa fala, Azenha, para, o Nepal não tem importância, o Nepal fica na fronteira entre Índia e China. É um ponto estratégico. Você tem uma base no Nepal para fazer agitação na China ou na Índia seria muito importante. Menos na China, porque tem o Himalaia, tem as montanhas que separam mais na Índia. Então, assim, eu não acredito em nada disso. Ainda mais com essa, como você colocou no seu artigo. Aliás, aconselho que leiam o artigo do Azenha, foi publicado lá na revista fórum.com.br sobre o Nepal, porque agora, com a aproximação China e Índia, é muita coincidência que bastou acontecer a aproximação da China e Índia, começam os tumultos na fronteira. É coincidência demais para o pessoal coincidência, né? Foi uma semana depois daquela imagem que o mundo ficou estupefato, que é o Modi conversando com o Xi Jinping amigavelmente. 10 dias depois explode tudo no Nepal. Gente, desculpa, eu tenho muito tempo de vida, eu sou velho, podem me chamar de velho, mas, gente, a minha experiência não acontece isso por coincidência. Vocês me desculpem. Nem a história da Dilma, que o Mello apontou muito bem, nem Nepal, nem Sri Lanka, nem o que aconteceu em Bangladesh. Tudo bem, existem condições objetivas locais, como desemprego, muito jovem desempregado, mas tem uma grande manipulação de rede social, não tenho a menor dúvida, como foi na Primavera Árabe, como foi nos golpes coloridos, gente, pelo amor de Deus. E Dilma foi logo após ela anunciar que 25% da verba do pré-sal iria para a educação e saúde brasileira aqui, e que o pré-sal era nosso. Na própria Ucrânia, a questão das redes também foi fundamental para a derrubada do governo anterior ao Zelensky, né? Enfim, exatamente. E ali 14, né? Você já vem na esteira da Primavera Árabe também. Enfim, é uma sequência de fatos, né? Todas as revoluções coloridas. Começa lá com as revoluções coloridas lá atrás, quando a União Soviética se desfez, tinha muita ONG, o Soros, inclusive, que atuou. Mas é curioso, porque você pega essas revoluções, elas têm sempre um título, um slogan bem curtinho, pegajoso, né? Eles fazem cara, isso sai de laboratório, é sempre algo muito pegajoso, uma frase de efeito, um grande uso das redes sociais e, no caso do Nepal, eu fiquei acompanhando. Se eram nepaleses que estavam postando, muita gente de fora do Nepal. Se você for no X agora, você acha que o golpe continua acontecendo lá no Nepal. Quando agora não, agora o exército está na rua, deu uma acalmada. Mas eles ficam replicando as imagens para criar essa ideia de tumulto e caos, que é o que o bolsonarismo queria criar no Brasil para dar o golpe. Edgar, queria te agradecer muitíssimo por essa importante participação sua.